Você sabia que existe uma ferramenta gratuita e open source que limpa, otimiza, remove todos os brute force do Windows em poucos cliques? Eu sou Josué Pedro e hoje eu vou te mostrar o passo a passo completo do Optimizer Duck. Já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, isso ajuda muito o canal. Quer aprender a ir além das otimizações e dominar a segurança ofensiva de verdade? Meus cursos completos de Ethical Hacker, Pentest e Python para hackers estão com 86% de desconto. Link exclusivo na descrição. Aproveita que o preço vai subir em breve. Optimizer Duck é uma ferramenta open source fantástica e muito poderosa para limpar, otimizar e remover aplicativos inúteis pré-instalados do Windows. Então, possui uma ferramenta direta que mexe em configurações profundas do sistema. O uso correto exige um passo a passo técnico para garantir desempenho máximo sem quebrar nenhuma funcionalidade essencial do seu sistema. Então, o primeiro passo que você vai fazer é acessar esse site aqui, tá? Eu vou deixar o link dele aí na descrição, tá? Esse daqui é o link oficial da ferramenta, a qual a gente vai usar. E aqui, após você acessar através do link que eu vou deixar na descrição, você vai ter aqui a parte release, E para mim aqui a última versão é essa daqui, Optimizer Duck v2.24.2, Então vou clicar aqui. Ou você pode voltar. Deixa eu voltar aqui. Você pode clicar exatamente aqui em Release para ver mais sobre a ferramenta, Aqui, o Release que vai mostrar todas as versões, 2.23, mas no meu caso eu vou baixar esse daqui, E aqui tem o executável, Eu vou baixar esse executável aqui, Eu vou clicar nele. Então, Ctrl J, tá baixando agora. Eu já fiz o download aqui, Eu vou clicar aqui na pasta onde ele tá salvo, na minha pasta de download. Então, eu vou clicar nele, executar como administrador. Clicar com o botão direito, executar como administrador, Aqui eu vou permitir, deseja permitir que esse aplicativo de fornecedor desconhecido faça alteração do dispositivo? Sim, Vou clicar em sim. E aqui, abriu aqui a nova janela, Aqui tem os termos, Ele pede para eu aceitar e eu vou clicar aqui em Accept, Tá em inglês. Sobre as configurações, Vou aceitar. Você clica em aceitar também. E essa aqui é a cara do programa, Ele mostra aqui a saúde do computador, Mostra aqui o sistema operacional, mostra aqui a questão de memória RAM, Quantos que está usado nesse momento, No meu caso aqui, tem 3 GB usado e 2 e pouco disponível, Mostra aqui a geração, Mostra aqui o processador da máquina, Essa é uma máquina virtual, tá? Então, aqui o disco local, disco C. Ele mostra aqui a quantidade usada e o disco F também, Tem aqui a opção de seta e configuração. Você pode marcar aqui a linguagem, tá em inglês. Eu vou colocar aqui em português, fica mais fácil. Vai dar um restart na linguagem. Aqui eu posso deixar dark ou light. Dark é melhor. Tem esse outro aqui também, contraste. Deixar aqui dark. Beleza, então vamos aqui no dashboard aqui. Voltar aqui no dashboard novamente. Então, primeiro passo a gente vai aqui na aba aqui otimizar, para fazer a otimização. Esse primeiro campo aqui, Prioritize Active Application, eu vou ativar esse, tá? Vou dar um work aqui para poder ativar. Ele dá mais atenção do processador, CPU, para o programa ou jogo que você está usando na tela naquele momento, deixando mais rápido e responsivo, Então, vou ativar ele e vou ativar também esse aqui, Optimize Multimedia Scheduler, vou clicar em ativar ele. Ele ajusta o agendador do Windows para evitar travamento em jogos e chamadas de vídeo, além de impedir que a sua internet sofra queda de velocidade enquanto você joga ou consome mídia, Tem esse outro aqui, Optimize Keyboard Repeat, Eu vou ativar ele também, Por que eu devo ativar ele também? Porque ele reduz o tempo de resposta do teclado, Ele é excelente para digitação rápida e para jogos que exijam respostas imediatas de teclas pressionadas, E o restante aqui eu não vou ativar não, tá? Aqui, para essa aba aqui de performance, eu vou deixar só esses 3 primeiro aqui habilitado, Então só uma dica, Evita ativar, que nesse daqui, Disable Background App, Então não habilite esse aqui desse jeito que tá, porque se você depende de notificações em real time, de app nativo da Microsoft, então não ativa aqui essa opção, esse outro aqui também e esse outro aqui. Esses 3 você deixa de jeito que tá.
Beleza. Agora vamos para a aba Security e Privacy, né? Esse primeiro aqui, Disable IDS and Suggestion, né? Eu vou ativar isso, né? Porque eu não quero, porque ele remove propagandas chatas, né? E sugestões de aplicativos que a Microsoft, né, enfia no seu menu inicial e na tela de bloqueio, né? Vou ativar isso também. Esse Disable Active Storage, né? Porque ele para de guardar e sincronizar o histórico de tudo o que você abre no PC, né, com os servidores da nuvem, né? Então vou ativar ele. Vou ativar esse aqui também, Disable Location and Sensor, né? Ele desliga a localização geográfica nativa, né? É ótimo para privacidade e economiza energia, economiza bateria ou processamento, né? E por último vou desativar também Disable Cloud Content, né? Que é esse daqui, ó, Delivery. Eu vou desativar ele, né? Porque ele impede que o Windows fique baixando, né, dicas, né, papéis de parede indesejados ou instalando joguinho de forma automática na sua máquina, né? Então vou desativar. E o restante aqui eu vou deixar do jeito que tá, não vou mexer não, tá? Muito cuidado quando você for ativar aí, tá? E agora nessa outra opção aqui, GPU, né? Então nessa aqui de GPU, né, aqui vai depender muito da sua placa de vídeo, né? As opções marcadas como Safe são ajustes oficiais de registro dos próprios fabricantes, né? Então, se você tem placa AMD, por exemplo, ativa o Disable, né? AMD ULPS, né? E o Disable AMD ASPM, né? Elas tiram a placa do modo de sono profundo no desktop, o que resolve engasgo e atraso quando você abre um jogo ou usa mais de um monitor, né? Agora, se você tem placa NVIDIA, né, então ativa o Disable Dynamic P-Stat, né? Isso faz com que a sua GPU trabalhe com frequências de clock mais estáveis, reduzindo aquelas quedas bruscas de desempenho, né, em tarefa gráfica, né? E se você usa os gráficos integrados da Intel, né, ativa o Disable Intel Async, né, Flips, né? Isso faz com que e o Disable Intel Adaptive V-Sync, esses dois, né, esse e esse, para diminuir o atraso de resposta da tela input lag. Bom, no meu caso, o meu é um Intel, né? Então, meu processador é Intel, né? E eu poderia marcar esses dois aqui, só que eu não vou marcar nenhuma dessas opções, vou deixar aqui do jeito que tá? Porque se eu marcar esse aqui e eu tô usando Intel, só que você tem que saber qual que é seu processador, se é NVIDIA, se é Intel, se é AMD, né? Então nesse caso eu não vou mexer não, vou deixar aqui do jeito que tá, né? E aqui na aba Power Manager, eu vou ativar Disable USB Power Save, né? Por que eu vou ativar ele? Porque ele impede o Windows de desligar a energia das portas USB para economizar luz, né? Evita que o seu mouse, teclado ou fone de ouvido fiquem desconectando ou demorando para acordar, tá? Vou ativar também Disable System Power Throttling, esse daqui, ó. Vou ativar ele porque ele proíbe o sistema operacional de limitar a energia do processador quando você está realizando tarefas em segundo plano, né? Garantindo a entrega máxima de performance. E agora a aba de Bloatware e Service, eu vou ativar Block Pre-Installer Bloatware, né? Que é bloquear a pré-instalação de Bloatware, né? Ele bloqueia de forma definitiva que o Windows reinstale por conta própria aplicativo de terceiros e software promocionais, né? Após uma atualização do sistema, né? Esse outro aqui eu vou deixar do jeito que tá, não vou mexer não. Optimize Service, System Service, né? E por último aqui, Use Experience. Eu vou ativar Speed Up Explorer e menus, né? Ele desativa, ele zera o tempo de atraso que o Windows coloca por padrão para abrir menus de contexto e o explorador de arquivos, né? O sistema responde muito mais rápido ao clique. E tem essa outra aqui que é opcional, tá? Você Disable Visual Effects. Ou você ativa ou não, né? Se você ativar ele para poder ele desativar o Visual Effect, né?
ele desativa animações da barra de tarefa, sombras e transparência, né? Deixa o sistema com a resposta visual instantânea e economiza memória. Se você gosta do visual fluido, é arredondado do Windows, né? Windows 11, por exemplo, né? Pode deixar desativado se o foco for o desempenho bruto. Ative. Então eu vou ativar porque eu quero o desempenho bruto. Então vou deixar ativado aqui. Bom, e aqui tem outra opção aqui de customize, né? Aqui, deixa eu ver o que tem de fazer aqui que dá para customizar. Aqui, ó, em customize, então eu vou clicar aqui nessa aba aqui de system, né? Primeiro, né? Vou ativar esse daqui, ó. Esse aqui, ó. Long Path Support, né? Maior que 260 caracteres. Tá falando que é o recomendado. Eu vou ativar ele, né? Porque o Windows tem uma limitação histórica irritante que impede de gerenciar ou copiar arquivos cujo caminho da pasta ultrapassa 260 caracteres, né? Então ativar isso elimina esse bloqueio no explorador de arquivos, evitando erros de caminho muito longo, né? Vou ativar também esse Nulock Unboot, né? Vou ativar ele, né? Porque se o teclado tem aquela, se o seu teclado tem aquele teclado numérico na lateral direita, ativar isso garante que ele já ligue, ativo assim que o PC inicia, né? Evitando que você digite sua senha de login e ela falhe porque os números estavam desligados, beleza? Então agora eu vou marcar só esses dois para System, vou voltar aqui novamente Customize, vou aqui em Desktop e aqui em Desktop eu vou deixar do jeito que tá, dessa forma aqui, tá? Porque o programa mostra que seus ícones padrão estão ocultos, né? E as setas de atalho estão ligados, né? O que é o padrão do Windows. Então só mexe aqui se quiser que o ícones como este computador ou lixeiro fique fixo na área de trabalho, né? Aqui não vou mexer não, vou deixar do jeito que tá. Vou voltar aqui novamente Customize, vou agora em Preference. Deixa eu ver o que eu vou ativar aqui. Aqui, ó, eu vou ativar esse aqui que é o recomendado Classic Contest Menu, Classic Contest Menu, contexto clássico de menu, né? Eu vou ativar ele porque se você usa o Windows 11, por exemplo, traz de volta o menu de clique direito clássico e expandido do Windows 10, né? Então você economiza clique precioso no dia a dia por não precisar ir toda hora em mostrar mais opções para extrair um arquivo ou usar ferramentas de terceiros, né? Então esse eu vou marcar. Vou ativar também Clipboard History, né? Esse daqui que é o recomendado também, né? E por quê, né? Porque ele ativa o histórico de transferência do Windows, né? Ao pressionar o Windows mais V, né? Você consegue ver e colar coisas que copiou, né? Como por exemplo Ctrl mais C horas atrás, em vez de apenas o último item. É um ganho de produtividade gigante, né? Vou marcar também que é o recomendado aqui também, que é Show File Extensions, né? Vou marcar esse porque, né, ele é essencial para a segurança e administração do sistema, né? Permite que você veja a extensão real dos arquivos, né? Sabendo se um arquivo é .txt ou um executável disfarçado de .txt, .exe, por exemplo, né? E exibe pastas ocultas essenciais como a appdata. Vou marcar também taskbar and task, né? Que é esse aqui, ó, taskbar and task, né? Recomendado também. Vou marcar ele. Por que eu vou marcar ele, né? Porque ele permite fechar um programa travado clicando com o botão direito diretamente no ícone dele na barra de tarefas e selecionando finalizar tarefa sem precisar abrir o gerenciador de tarefa, né? Que é o Ctrl mais Shift mais S para matá-lo, né? Isso, né? Desse eu vou deixar só isso marcado por enquanto, né? Vou voltar aqui novamente Customize e vou agora na parte de Game, né? Aqui nessa opção aqui de Hardware Accelerated GPU Scheduling, eu vou marcar esse, eu vou ativar, né? Porque ele permite que a sua placa de vídeo gerencie a sua própria memória de vídeo diretamente, reduzindo a latência e melhorando a taxa de quadros, né? FPS e a estabilidade em jogos e aplicações 3D pesadas, né? Vou ativar também Game Mode, né? Vou ativar esse, é recomendado também, porque quando um jogo ou aplicação em tela cheia é detectado, o Windows prioriza o recurso de hardware para ele e impede que o Windows Update instale driver ou envie notificação no meio da sua atividade, né?
e vou desativar, e está ativado padrão, vou desativar isso aqui, ó, Mouse Acceleration, vou colocar ele para off, né? Por quê? Porque o Windows vem com a precisão do ponteiro ativada, que faz o mouse se mover mais rápido dependendo da velocidade física da sua mão. Desativar isso dá controle linear e real ao ponteiro do mouse, o que melhora muito a memória muscular em jogos de precisão, né? E navegação, tá? Bom, é isso. Agora eu vou aqui na opção de Brute War, né? Deixa eu clicar aqui para ver o que tem aqui. Esse aqui é programas que você queira remover, né? Esse daqui eu não vou mexer não, tá? Ele dá até uma notificação aqui, ó, seguro, né? Safe. Agora tem outros que é perigoso você mexer, né? É mais seguro. Aí você vê aí, nesse daqui eu não vou mexer não, porque basta selecionar All Safe e remover, né? Todos que estão safe aqui eu posso remover, que nem ele, essas coisas da Microsoft, jogos. Bom, esse aqui eu não recomendo. Ele tá falando que o safe, beleza, e você selecionar All Safe, porque pelo que a ferramenta tá falando que é seguro você remover, né? Esse Clipchamp, por exemplo, eu vou selecionar All Safe, mas eu não, se você quiser fazer isso, você faz, mas se não, não precisa, tá? Eu vou remover, que eu marquei todo o safe aqui e vou remover, né? Que é seguro, né? Remover, né? Pra ver pra tá poluindo sua máquina aí também. Eu vou fazer isso, vamos ver o que dá, né? Bom, aqui ele finalizou, né? Agora ficou só os cautelosos, né? Que tem que ter cuidado. Esses outros que não mexer, não recomendo você mexer também não, tá? Bom, agora eu vou aqui no Startup Manager, tá escaneando, vamos ver que vai dar. E todos estão ativados, né? Deixou ativado. O que eu posso mexer aqui é na parte de OneDrive. Porque se eu não uso o OneDrive, aí eu posso colocar para Office, né? Se você não utiliza o OneDrive para sincronizar seus arquivos pessoais e documentos na nuvem da Microsoft, né? Então, no meu caso, eu vou desativar esse aqui, o OneDrive, porque ele economiza memória RAM e evita tráfego de rede logo ao ligar o PC, né? Agora, se você usa o OneDrive ativamente para salvar seus arquivos, mantenham em on, né? No meu caso eu não uso, então vou deixar desativado. Isso é isso por enquanto, né? Vou deixar assim. Vou aqui no Text Scheduling. Deixa eu ver o que tem importante aqui. Então, aqui em Text Scheduling, eu vou desativar esses três últimos aqui, tá? Caso você desativou aí o OneDrive, tá? Aqui do Brute War, aqui do custo, né? Eu acho que é do custo. Então, aqui no Text Scheduling, eu vou desativar esses três aqui que faz parte do OneDrive, tá? Como desativei o OneDrive, não tem necessidade de deixar ele ativado, né? Porque elas servem para atualizar o OneDrive, iniciar o programa e enviar relatório de telemetria sobre ele, né? Então vou deixar desativado, que ele impede gatilhos, fica rodando a cada 1 hora em segundo plano, né? Agora, se você usa o OneDrive para salvar seus arquivos, mantenha os três habilitados, tá? Os outros aqui eu não vou mexer não, vou deixar do jeito que tá, né? E aqui diz Cleanup, né? Fazer limpeza aí de arquivo temporário, né? De arquivo cache da Prefetch. Aqui já tá os selecionados e eu cliquei aqui em Clean Select, né? Para limpar o que estão selecionados. E tinha aqui marcado quase 5 GB, agora já caiu para 2 GB, né? Então tá finalizando, né? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho, vai ajudar bastante, tá? E até a próxima.